Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força, autoritarismo e tirania. Ezequiel 34, 2 ao 4. Nesse contexto, Ezequiel usa da figura do pastor de ovelhas de forma metafórica para demonstrar o comportamento irresponsável dos líderes de Israel, governantes, juízes, profetas e sacerdotes. O texto é enfático ao apontar que a liderança da nação se preocupava mais com seus cuidados pessoais do que com as necessidades da população. Eles deixaram de guiar o povo conforme as instruções da lei para praticar toda sorte de corrupção, exploração econômica e violência, sem contar a idolatria incentiva e permitida nos espaços considerados sagrados, conforme Ezequiel 34, 2 e 3. No entanto, o juízo divino anunciado pelo profeta Ezequiel tinha como alvo todos os moradores de Judá que desobedeceram a Deus. Entretanto, o profeta desta vez, no contexto do capítulo 34 de Ezequiel, é direcionado à cúpula política religiosa, ditos pastores infiéis daquela época. Deus promete responsabilizá-los pelo cativeiro e requerer de suas mãos o mal que sobreveio às ovelhas do rebanho do Senhor. Isto é, a população indefesa de Israel, que sofria em razão dos males acometidos à nação. Contudo, uma esperança nasce das palavras anunciadas pelo profeta. O Senhor promete procurar as suas ovelhas por conta própria, verso 11 e 12. Ele mesmo cuidará de reencontrá-las e trazê-las de volta ao aprisco seguro, onde não haverá falta de alimento e paz. Além disso, o Senhor promete também enviar um pastor, segundo o seu próprio coração, que cuidará das ovelhas com zelo. Jesus, o Filho de Deus, assumiu esse ofício. Ele declarou bem ser o bom pastor enviado por Deus, aquele que dá a vida pelas ovelhas. João 10 e 11. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta reflexão EBD prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, Escola Dominical Classe Adultos, para o quarto trimestre de 2022, com essa temática: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. Comentarista, pastor Ezequiel Soares. E nesta feita, estamos na lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis, para o dia 20/11/2022. O texto áureo nos diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10 e 11. Verdade prática, as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso aplica também
aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Aleluia. Introduzindo esta reflexão EBD, Deus falou aos líderes de Judá que eles eram culpados de negligenciar e maltratar o rebanho dele. E neste capítulo 34 de Ezequiel, ele usa verbos fortes para descrever a conduta destes pastores, como destruir, dispersar, afugentar e não cuidar. Pastores fiéis devem juntar, alimentar, cuidar, guiar e proteger. Mas os pastores de Israel, governantes, juízes, profetas e sacerdotes, faziam tudo ao contrário. E o sumo pastor, o dono do rebanho, reage assim. Ele descreve como o meu povo, as minhas ovelhas, do meu pasto e as minhas ovelhas. A linguagem dele mostra na raiz o problema do comportamento errado daqueles líderes. Eles não amavam o povo como Deus amava. Para eles, ser pastor era uma posição de destaque, honra, privilégio. Para Deus, ser pastor era uma posição de responsabilidade, sacrifício, renúncia e amor. Contudo, percebe-se nessa geração, e aqui eu começo já a aplicar, que ainda há muitos que olham para o cargo de pastor como uma posição de honra a ser cobiçada. Buscam destaque e desejam a honra diante dos homens, ao invés de agirem humildemente como pastores no rebanho local, conforme a 1 Pedro, no capítulo 5, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, tiranos, que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. Logo, os mercenários apresentam-se em todo lugar com o título de pastor. Em outras palavras, amam primeiro lugar, os banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, a serem chamados de mestres pelos homens, conforme Mateus 23, 6 ao 7. Tais pastores não cuidam do rebanho como devem e, por isso, são infiéis ao chamado, bem como prestarão conta diante de Deus. Todavia, o bom pastor, ele ama, cuida, exorta, alimenta e dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Na sequência, o bom pastor e os pastores infiéis. Nota-se que as palavras do Senhor dirigidas aos líderes de Israel são de condenação absoluta, desde o começo do capítulo 34 de Ezequiel. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Verso 2. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém. Reis, juízes, sacerdotes e profetas, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, proteger o povo e prover condições para o bem-estar espiritual, econômico dos seus cidadãos.
O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica, dizendo: comeis a gordura e vós vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Verso 3. Para designar a exploração, o abuso de autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir as suas necessidades. Antes cuidavam de si mesmo, conforme Jeremias 12:10. O que os governantes não faziam? Não cuidava das ovelhas, nem das fracas, nem das doentes, nem das quebradas, nem das desgarradas, nem das perdidas. E elas precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. E aqui nesse contexto, a fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Verso 4. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria, dependência da população de Jerusalém, alienada ao que tinha como liderança. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, o Brasil, que não é boa. Em meio a uma desarmonia entre os poderes, excessos por parte do judiciário, manifestações do povo clamando por liberdade, democracia e justiça. E nós devemos orar pela nossa nação e pelos nossos governantes, conforme nos orienta 1 Timóteo 2:1-3. Entretanto, o próprio Deus toma as dores daquelas ovelhas e se coloca Ele mesmo como o pastor do rebanho. O discurso de Jesus como o bom pastor, em João 10:7-18, deixa isso muito claro. E no texto de Ezequiel é relatado: eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus que vai visitar estes maus pastores no sentido de castigá-los. Jeremias 23:2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, Ezequiel 34:12. Ele promete ainda libertar o seu povo da mão deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3:15. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores da igreja. Mateus 23:34 e Efésios 4:11. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Atos 13:22. A promessa era para um futuro distante, conforme Ezequiel 34:23, 37:24 e Oséias 3:5. No entanto, o salmista Davi, no Salmo 23, resume esse contexto, dizendo que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Refrigera-me o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, ó pastor. A tua vara e o teu cajado me protege. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e tu me honras.
ungido na minha cabeça, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu copo, o meu cálice. E eu saberei que a tua bondade, a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus por essa comunhão com esse pastor, o sumo pastor. Aleluia.